Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Esse momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para a gente. Este momento que eu sei que cada um de nós que está aqui presente se encontra em um local, em um estado, em uma cidade diferente, mas é um momento que nos reunimos em um só coração, que nos reunimos com um pensamento em Jesus e por isso, independente da nossa distância física, nós estamos muito próximos aqui, pois estamos unidos com o coração em Jesus. Então sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que hoje a nossa terça-feira vai ser inspirada pela mensagem de André Luiz. Mas antes de lermos aqui a mensagem, vamos convidar a Jesus para estar conosco, para que Jesus possa estar à frente de tudo hoje do nosso dia. Mas também hoje convidemos aos bons espíritos que cuidam de nós, ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor, ao nosso guia espiritual, que eles possam também estar nos guiando, nos amparando, nos inspirando boas resoluções a tomar. Não podemos nos esquecer desses espíritos tão amigos que cuidam da gente. Olha, meus irmãos, esses espíritos nos ajudam muito mais do que pensamos. Inclusive, rapidamente aqui, eu até me lembro de uma história que um palestrante espírita contou. Esse palestrante espírita conta que um dia ele estava sempre acostumado a fazer o mesmo caminho para ir numa reunião espírita à noite na casa espírita dele. E ele fazia sempre o mesmo caminho, como era mais ou menos perto, ele ia a pé todos os dias. Então ele ia da casa dele para o centro espírita. E aí um dia, quando acabou a reunião, ele estava voltando para casa e quando ele se deu conta, ele tinha entrado numa rua que ele não estava acostumado a entrar. É como se tivesse o quarteirão, ele tivesse virado uma rua antes. E quando ele se deu conta, ele pensou assim: mas eu nunca passo por aqui. Esse não é o caminho que eu faço. Geralmente eu estou acostumado, faço todos os dias aquele outro percurso. O que, que me deu aqui que eu não me notei e eu, de repente, virei uma rua antes? Nossa, que desastrado que eu sou. Nossa, que situação e tudo. E ele ficou se culpando, sabe? Falando, nossa, eu fui muito desatento. Olha só, eu virei numa rua que não era para virar. Bom, ele continuou seguindo o percurso. E aí, esse palestrante, ele conta que ele ouve, assim, a inspiração do espírito amigo que cuida dele, do seu anjo guardião, digamos assim, do seu guia ou do seu guia espiritual. Ele só sabe que ele ouve uma voz dizendo assim: eu te guiei para esse caminho hoje, porque aquele outro caminho você iria encontrar uma situação desagradável que iria ser ruim para você. Então, eu te inspirei a mudar a rota hoje e fazer esse caminho pelo seu bem. E aí ele ouve isso, ele conta essa história, ele guarda isso no coração dele, porque ele recebeu nitidamente a ajuda, a inspiração dos espíritos amigos que eram familiarizados com ele. Olha só, uma atitude simples, mudar a rota do caminho que ele passava. E aí ele conta que ele não sabe se ele tivesse ido por aquele caminho que ele estava acostumado todos os dias, o que poderia ter acontecido com ele. Ele até conta que aquela região, à noite, geralmente aconteciam muitos assaltos, era bem perigoso. Então ele acha que assim, se talvez ele fosse por aquele caminho que ele estava acostumado, poderia acontecer uma coisa dessas. E o bom espírito inspirou ele de uma forma que ele nem percebeu. Ele simplesmente falou: ah, hoje eu mudei a rota aqui, nem vi que eu mudei a rota. Pois é, meus irmãos, não existe acaso diante de Deus.
Se às vezes a gente muda o caminho sem querer, se a gente se atrasa um pouco, mas a gente fala, nossa, sem ser culpa nossa, claro, sem ser, quer dizer, proposital. Se algo acontece no nosso dia que não estava muito esperado, podemos ter certeza que tem um propósito com isso. Às vezes a gente está sendo protegido e nem sabemos. Às vezes esse atraso que às vezes acontece nos protegeu de encontrar algo no caminho. Às vezes essa mudança de rota que aconteceu, o caminho que a gente mudou, nos protegeu de alguma coisa. Às vezes algo que não saiu como a gente esperava é uma proteção que a gente está recebendo e a gente nem imagina. Então, os bons espíritos estão constantemente cuidando de nós. Então, sempre quando acontecer algo no nosso dia, pensemos, oh Deus, obrigada. Eu tenho certeza que isso que aconteceu é porque o Senhor está me protegendo. E oremos sempre pelos os bons espíritos que cuidam da gente, o nosso mentor, o nosso guia, o nosso anjo guardião, para que eles possam sempre nos inspirar a bons caminhos, a proteção no nosso dia. E são com essas palavras hoje para o nosso coração que eu convido a todos para a gente aqui refletir no nosso evangelho diário a mensagem de André Luiz. Hoje é a mensagem de número 176. E André Luiz nos fala sobre doenças, sobre enfermidades. Inclusive, eu até acrescento aqui que nos momentos de doenças, nos momentos que a gente fica mais debilitados fisicamente, vamos orar para os bons espíritos que cuidam de nós, para nos ajudarem a unir força, nos ajudarem a receber aquela cura, nos ajudar a restaurar a nossa saúde. Não nos esqueçamos dos amigos espirituais que podem nos conceder paz, que podem nos conceder energia que está nos faltando no momento da doença. Então, André Luiz, hoje, falando sobre enfermidade, diz para nós: nos dias de enfermidade, aguente um tanto mais as dificuldades de tratamento e você apressará as suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Olha, meus irmãos, hoje, para a gente falar de enfermidade, eu penso que a doença, ela sempre nos assusta. A doença, ela é uma notícia que nenhuma família quer receber. Nenhum de nós quer passar por isso. Porque o momento da doença é um momento muito triste para a gente. Porque é um momento que olhamos para nós e estamos debilitados de alguma forma, estamos sentindo dores, vamos enfrentar algo que a gente não sabe. Então, como se diz, são instantes em nossa vida de angústia, de medo, de ansiedade, de preocupação, de tristeza. Então, não adianta a gente pensar que, não, eu tô com enfermidade, tudo bem, vou seguir na vida, que as coisas nem sempre são assim. A notícia de uma enfermidade, quando a gente não está bem fisicamente, isso nos abala. Abala quem está próximo de nós, abala a nossa família. Então, é um momento delicado para todos nós. Novamente, a notícia de uma doença nunca é recebida com um sorriso no rosto. Nunca. Porque a gente sabe que vai ser um momento desafiador. Porque sabemos que Deus está confiando em nós para passar por aquilo. E agora será o nosso momento de luta. A enfermidade é um convite a lutarmos. E quando André Luiz diz aqui que nos dias de enfermidade, para a gente aguentar firme o tratamento, porque nem sempre são fáceis. E isso que André Luiz diz é a pura verdade. Geralmente, há tratamentos de doenças que são mais dolorosos do que a própria doença. Há tratamentos, há remédios que às vezes realmente são dolorosos, muito mais do que a doença.
Mas a gente precisa passar por esses tratamentos, a gente precisa tomar esses medicamentos para que a gente alcance a melhora. Então, o que André Luiz nos diz aqui é: diante de uma enfermidade, vamos aguentar firme o tratamento necessário dessa doença, sem pensar em desistir. Sem pensar em desistir do tratamento, sem pensar em desistir da vida. Mas aguentar firme, pensar que aquele tratamento, por mais que está sendo doloroso, ele de alguma forma está nos ajudando a alcançar a cura, nos ajudando na melhora. Então vamos pensar aqui em algo. Vamos pensar numa uma árvore bem bonita, uma árvore com aquela copa cheia. Só que chega um momento que para aquela árvore ela conseguir dar o melhor dela, ela vai precisar ser podada. Então o jardineiro vai lá e vai cortar os galhos, vai retirar as folhas. E isso é doloroso para a árvore. Só que é necessário para que ela consiga, depois desse momento, ir se restaurando aos poucos para ela ter mais força. E eu digo que assim é conosco. Às vezes, um tratamento de uma doença vai ser aqueles momentos de poda em nossa vida, um momento doloroso, um momento que a gente vai ficar mais resguardado, que a gente vai precisar se reconstruir e aurir novas forças. Mas tenhamos certeza que depois do tratamento, a gente fica muito mais forte. Depois que a gente consegue aurir a força no tratamento com medicamento, a gente vai se restabelecendo. Mas precisamos ter paciência, porque da mesma forma que uma árvore é podada, no outro dia ela já não, ela tá perfeita igual estava antes, isso jamais acontece. Demora um tempo até ela se restabelecer, novas folhas surgirem, os galhos crescerem, demora um tempo. Então, conosco, diante de uma doença, que é um momento doloroso, precisamos ter paciência, porque a gente vai restaurar a nossa saúde. Iremos ali buscar o melhor para o nosso corpo, o tratamento. Só que às vezes vai levar um tempo. E aí, André Luiz até lembra algo aqui, que se a gente ter o pensamento mais elevado, se a gente seguir firme, se a gente fizer o que pudermos ao nosso alcance para ficarmos melhores, isso já vai nos trazendo um ânimo, já vai nos trazendo uma paz interior. O importante é, no momento da enfermidade, não desanimar. Toda enfermidade, quando chega, tenhamos certeza que a cura dela também está para chegar. Só que a gente precisa ter paciência para passar por esse momento. Olha, meus irmãos, hoje eu vou deixar essa mensagem aqui para o nosso coração. Sobretudo uma mensagem de paciência e de força nos momentos das doenças, que todos nós podemos, mesmo limitados fisicamente, pensar o que eu posso fazer de melhor hoje, mesmo com essa limitação dessa doença. O que eu posso hoje fazer de melhor de dentro de mim, mesmo estando com essas dores da enfermidade. Então pensemos que quando a gente melhora o nosso estado de ânimo, o nosso humor, quando a gente eleva a nossa alma, isso tudo energeticamente vai sendo, como se diz, vai aurindo forças para o nosso próprio físico. Então vamos sempre buscar a paciência, a esperança e a fé nos momentos difíceis das enfermidades. Pensar que para Deus tudo é possível. O que para a gente é impossível de acontecer, para Deus é possível. Então não desanimemos. Hoje eu deixo aqui essas palavras para o nosso coração, para a nossa terça-feira, e nos encontramos aqui amanhã para mais um Evangelho Diário, esse momento que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus. Que assim seja.